A política fiscal continuou sendo expansionista, então aqui tem duas dimensões interessantes e é importante mencionar. Por um lado, explica-se e justifica-se que a política fiscal seja mais expansionista no momento de crise ou no momento em que o país atravessa uma recessão, como foi o ano passado. Então, aí nós tivemos as exonerações tributárias programadas, linha branca, automóveis, isso é característico de uma política anticíclica. Mas, além disso, o governo também reajustou fortemente o salário, o número de servidores públicos e também as contribuições, os benefícios do INSS. Então, o problema disso é que isso não é uma política anticíclica, embora tenha efeitos como tal, mas, na verdade, é um aumento permanente do gasto público. Nós vamos ver que há alguma preocupação com relação a esse perfil aqui do gasto público. Então, naturalmente, né, a gente tem que fazer algum tipo de política fiscal anticíclica frente a uma recessão, mas houve também aí aumentos permanentes do gasto. O que caracteriza a política anticíclica é o exemplo da guerra. Então, tem uma guerra, o governo aumenta o gasto durante aquele período de guerra e depois aquele gasto diminui, né? Como aconteceu, de certa forma, que essa política de desoneração tributária é uma redução de impostos, mas equivale, na prática, a um aumento de gastos temporário. Bom, face à menor arrecadação decorrente da queda na atividade econômica e face a que o gasto público aí continua aumentando, ano passado houve, então, uma deterioração das contas públicas, claro. Tal aqui, como disse também o Gustavo, nós não estamos nem perto de uma crise fiscal como a gente tinha no passado, mas, de qualquer forma, se nós analisarmos aqui o déficit nominal do setor público, né, que é o total, vamos dizer assim, ele realmente aumenta aí no final de 2009 e, em termos do endividamento líquido do governo em relação ao PIB, em relação ao tamanho da economia, esse endividamento também tem um aumento aí também devido ao que a gente está conversando. Embora também mantido aqui em patamares confortáveis. Essas políticas anticíclicas, né, tanto a fiscal quanto a monetária, ajudaram a manter a taxa de desemprego reduzida. O desemprego teve um aumento, teve um pico no começo do ano passado, mas depois ele apresentou uma trajetória decrescente. E, além disso, houve também uma recuperação rápida do emprego formal, geração de empregos, embora essa recuperação do emprego ano passado foi bastante heterogênea, concentrada nos setores serviço e comércio. Até bem pouco tempo, a indústria agropecuária não tinham ainda recuperado os empregos perdidos durante aí, esse período mais álgido da crise. E essa expansão da geração de empregos nos setores serviço e comércio beneficiou basicamente as classes D e E, porque justamente são setores cujo salário médio é relativamente mais baixo que a indústria. Tá? Então, isso também explica o crescimento aí do consumo das classes D e E ocorrido durante o ano passado. Depois o Marcelo vai falar mais sobre isso seguramente. Então, aqui mostrando, até tivemos um pico na taxa de desemprego e depois uma queda. Aqui a geração de empregos, embora note-se que não foi uma marolinha, porque a geração de empregos total em cada setor, ela foi bem menor do que em 2008. Né? Isso é geração líquida de empregos, ou seja, trabalhadores admitidos menos aqueles desligados, demitidos. No setor externo, evidentemente, o saldo da balança comercial, que é a diferença entre exportações e importações, teve uma diminuição forte, porque as exportações, como a gente falou, caíram, só que aqui as importações, que dependem muito da atividade econômica interna, né, porque a gente está falando de importação de bens de consumo por parte das famílias e de bens de capital por parte das empresas, essas importações caíram mais do que as exportações. Então, houve um saldo bem menor da balança comercial, mas isso foi atenuado pela maior queda das importações. Agora, se a gente somar todas as transações de bens e serviços, que são as transações correntes, houve uma continuidade de déficit, 24,3 bilhões, impulsionado por essa queda, né, que a gente falou da balança comercial, do saldo da balança comercial, e
pelo um aumento importante no déficit da balança de serviços e rendas. Aí houve remessa de lucros das multinacionais que, evidentemente, com a situação da crise externa, aumentaram a repatriação de lucros durante o ano passado, tá? Então, isso daí se visualiza nessa conta. Em todo caso, não houve, apesar desses resultados negativos, não houve crise cambial. Ano passado, o câmbio aumentou um pouquinho no começo do ano, mas o que aconteceu ao longo do ano é que as entradas de dólares, né, as entradas de moeda estrangeira, mais do que superaram essas saídas, ou, se vocês quiserem, deu para financiar todo esse déficit e ainda sobrou, porque houve uma entrada importante de investimento estrangeiro direto, que é a compra de empresas brasileiras por parte de estrangeiros, aí eu tive 36 bilhões, e investimento em carteira, um saldo muito interessante, 50,3 bilhões. Então, assim, as contas externas, o Brasil não precisou, né, porque justamente quando o país não consegue financiar o excesso de importação sobre exportação, né, nós brasileiros sabemos bem isso, tem que ir ao FMI, tem que pedir emprestado. Aqui não, os capitais voluntários foram mais do que suficientes para financiar as necessidades aí das contas externas. Agora, uma advertência que, naturalmente, o fato das transações correntes, o fato de eu estar importando mais do que eu exporto, sendo a importação sempre uma despesa, significa que o país continuou, de certa forma, gastando, principalmente em termos de consumo privado e público, frente a uma menor receita, frente a uma menor produção e, portanto, atividade econômica. Então, isso aqui é um sinal de alerta, vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E quais são as perspectivas para 2010, tá? Depois a gente vê um pouquinho o cenário 2011 no final. Bom, a economia brasileira em 2010 está mostrando, né, todo mundo sabe, uma franca recuperação, inclusive, provavelmente as manchetes, né, não no final do ano, mas seguramente no começo do ano, quando sair o resultado do PIB, vão ser um aumento importante aí do PIB. Tá? Então, o investimento produtivo, em primeiro lugar, tem mostrado uma vigorosa recuperação, houve um retorno aí do crédito para as empresas e uma retomada na confiança dos empresários. Em segundo lugar, o gasto público, principalmente o gasto corrente, né, o custeio do governo, continua crescendo fortemente, mas com aquela ênfase em despesas permanentes que a gente estava conversando. O mercado formal de trabalho também apresenta sinais de recuperação e de aquecimento. Então, agora, o último dado em abril do Ministério do Trabalho fala de 305 mil postos de trabalho gerados, né, geração líquida de postos de trabalho. Isso aí agora disseminado por todos os setores produtivos, inclusive a indústria, que depois do comércio foi a que gerou mais postos de trabalho, e há uma expectativa de criação de mais de 2 milhões de empregos até o final do ano. Então, isso daí também está mostrando que a economia brasileira volta com força total, estar aquecida, o maior crescimento da renda e do emprego. Então, a recuperação do crédito e a manutenção daquelas políticas de transferência de renda governamentais estão provocando já intenso aumento do consumo das famílias, expectativa aí, no final do ano, de mais ou menos 6% de crescimento no consumo. Aqui, esse é o famoso nível da capacidade instalada, né? Se nós tirarmos uma média entre 95 e 2010, dá para ver, aqui nos últimos dados, até o primeiro trimestre de 2010, dá para ver que nós estamos acima da média da utilização máxima da capacidade instalada, o que quer dizer que simplesmente as empresas, evidentemente, não têm como acompanhar na mesma velocidade o aumento do consumo, o que, evidentemente, começa a pressionar os preços. E, para o Banco Central, esse aumento da utilização da capacidade instalada tem uma grande importância aí na determinação da inflação. Aqui também, se a gente analisar as vendas, comércio varejista e a produção industrial, nós também vemos aqui, né, uma brecha